O profeta Elias é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, inclusive como representante da expectativa profética de Israel. Ele foi um verdadeiro homem de Deus que desafiou reis e zelou pela honra do nome do Senhor. Seu ministério foi tão impactante que muitas pessoas pensaram que João Batista e o próprio Jesus fossem Elias que havia retornado no primeiro século. Além disso, Elias teve o privilégio, ao lado de Moisés, de estar presente no Monte da Transfiguração de Jesus, e o enorme poder divino revelado através de seu ministério tem levado muitos estudiosos a pensarem que ele retornará à Terra, no fim dos tempos, para ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre quem foi Elias? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Nessa época, o povo de Israel já havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita, originário de Gileade. O termo tisbita indica sua associação com um lugar chamado Tisbe. A localização exata de Tisbe é incerta. Alguns estudiosos localizam Tisbe em Naftali, enquanto outros situam o lugar a leste do Jordão, na região da atual Jordânia. O nome Elias significa Jeová é meu Deus. Elias parece ter sido um homem rústico, bem ambientado ao deserto. Ele se vestia com um traje de pelos e um cinturão de ouro, um estilo replicado no Novo Testamento pelo profeta João Batista. Mas a simplicidade de Elias não o impediu de se mover em ambientes sofisticados, dirigindo-se ao rei pessoalmente. Elias possuía grande resistência física, como demonstrado ao correr diante da carruagem de Acabe, do Monte Carmelo até Jezreel, embora, evidentemente, essa ação parece ter tido um caráter miraculoso. Sua devoção inabalável ao Senhor o tornou um porta-voz ousado da justiça divina, não se acovardando ao denunciar reis hostis ou se opor a falsos profetas do culto pagão estabelecido em Israel pela casa de Acabe. Por outro lado, o vigoroso Elias fugiu quando a vingativa Jezabel ameaçou tirar sua vida. Essa combinação de zelo pelas coisas do Senhor, bravura e fragilidade humana, enfatiza o poder da oração em sua vida. Afinal, como bem escreveu Tiago em sua epístola, Elias era um homem de uma natureza semelhante à nossa, mas ele orou fervorosamente, e Deus o respondeu. Além de profeta, Elias era alguém preocupado com o bem-estar de sua pátria e interessado na educação profética em Israel. Inclusive, os filhos dos profetas associados à escola profética fundada por Samuel e preservada nos tempos de Elias e Eliseu, o consideravam com grande respeito e afeição. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. No texto bíblico, o registro de seu ministério começa sem muita introdução, apenas com uma aparição dramática e repentina perante o rei Acabe, e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que ocorrera a separação do Reino Unificado de Israel após a morte de Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal Melcarte, a divindade de Tiro e Sidom. Jezabel perseguiu os profetas do Senhor e promoveu ativamente o culto a Baal. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Na verdade, o relato sobre Elias na Bíblia concentra-se basicamente no conflito entre os adoradores do Senhor e a religião do baalismo. Assim, o ministério de Elias pode ser organizado em alguns importantes episódios, sendo eles: o aviso acerca da seca iminente e seu isolamento, o episódio envolvendo a viúva de Sarepta, o desafio no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, a fuga para Horebe,
o caso envolvendo Nabote e sua vinha, a profecia acerca de Acasias e sua transladação ao céu. Vamos entender melhor cada um desses marcos do ministério do profeta Elias. No capítulo 17 do primeiro livro de Reis, temos o registro da dramática e repentina aparição de Elias perante o rei Acabe, anunciando que não haveria orvalho nem chuva, exceto pela palavra do profeta. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, a seca anunciada por Elias representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo, mostrando assim a impotência de Baal perante Israel. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Sarepta, no território de Sidom, onde seria sustentado por uma viúva. Num primeiro instante, poder-se-ia imaginar que a viúva seria uma mulher de posses. Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia, com suprimentos de comida e óleo quase no fim. Elias pediu que a mulher primeiro assasse um bolo para ele, e somente depois para ela e seu filho. Então, de forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que as chuvas voltaram a cair sobre a terra. Depois, o filho da viúva adoeceu e acabou morrendo. O texto bíblico diz que a mulher culpou Elias por sua perda. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ela pensava que a presença do profeta como um homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado. O profeta Elias, porém, pegou o corpo do garoto, levou-o ao seu quarto e orou ao Senhor. Quando o menino retornou à vida, Elias o entregou à sua mãe. Esse acontecimento serviu como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Então, após 3 anos sem chuva, o Senhor instruiu Elias a apresentar-se ao rei Acabe. Nesse tempo, Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. Porém, um homem chamado Obadias, oficial de Acabe responsável pela casa do rei, conseguiu esconder alguns profetas. Obadias encontrou Elias no caminho e foi o responsável por intermediar o encontro entre o profeta e o rei de Israel. Acabe culpava Elias pela miséria da nação, cumprimentando-o como um causador de problemas para Israel. Mas o profeta deixou claro que ele e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo e desafiou Acabe a trazer os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, sustentados por Jezabel. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos profetas de Baal e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que podiam clamando ao seu falso Deus, mas nada aconteceu, e foram até ridicularizados por Elias. Então, o profeta de Israel consertou um velho altar do Senhor que estava quebrado, preparou sua oferta e pediu ao povo para jogar água sobre a carne do sacrifício, até que a água ensopou a oferta e tudo ao redor. Na sequência, o profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo do céu que consumiu a oferta, a madeira, o altar e até mesmo o pó da terra e a água. Diante disso, todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. A Bíblia registra que naquele dia, os profetas de Baal foram agarrados e mortos perto do rio Quizon. Em seguida, Elias anunciou ao rei Acabe que uma grande chuva iria cair. O profeta foi ao topo do Carmelo e orou, ordenando a seu servo que olhasse na direção do mar. Inicialmente, nenhum sinal de chuva foi visto, mas na 7ª vez surgiu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Acabe foi avisado para preparar sua carruagem rapidamente, para que a chuva não o impedisse. Então, o céu ficou escuro e uma chuva pesada começou.
Finalmente havia terminado o período de seca, conforme Elias anunciou. Nesse episódio também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. O autor bíblico relata que ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe e da tempestade, por todo o caminho até Jezreel, uma distância de até 35 quilômetros. Após Jezabel ouvir sobre a morte dos falsos profetas, ela prometeu vingança, e Elias fugiu em direção ao sul, para Berseba, e depois para o deserto. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Talvez dominado pelo cansaço e pela tensão daquela situação, ele se desesperou e chegou a desejar o fim de sua vida. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água por um anjo, que o encorajou a ir ao Monte Horebe, no Sinai. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido, encontrando abrigo numa caverna. Para quem não sabe, o Monte Horebe era o local onde o Deus da aliança de Moisés se revelou. Isso quer dizer que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. Enquanto Elias estava no Sinai, o Senhor falou com ele. Então, após um forte vento, um terremoto e fogo, Deus se revelou ao profeta numa voz tranquila e suave. Ali, o Deus de Israel deu nova visão e novas instruções ao seu profeta. Nesse sentido, Elias recebeu 3 incumbências: ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir o jovem Eliseu como seu sucessor no ministério profético. Vale mencionar que as ordenanças acerca de Azael e Jeú foram complementadas por Eliseu. Isso porque as ascensões de ambos aos seus respectivos tronos na Síria e em Israel são registradas durante o ministério de Eliseu. Seguindo a instrução divina, Elias encontrou o jovem Eliseu arando a terra. Então, o profeta jogou o seu manto sobre o jovem, que imediatamente reconheceu o chamado divino, mas pediu que antes tivesse a oportunidade de se despedir de seus pais. Já no capítulo 21 do primeiro livro de Reis, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real de Israel. Acabe desejou a vinha de Nabote e ficou tão frustrado em não possuí-la a ponto de não querer se alimentar. Então, sua esposa Jezabel planejou a execução de Nabote através de falsas acusações, pois ele não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, Acabe e Jezabel ignoraram completamente o direito à herança da terra, que era garantido na nação de Israel. O plano terrível de Jezabel foi executado, mas quando Acabe foi tomar posse da vinha, o valente Elias o confrontou. O profeta denunciou a morte covarde de Nabote, anunciou o juízo divino sobre a casa real de Israel e profetizou as mortes de Acabe e Jezabel, bem como a destruição total de sua dinastia. Mas como Acabe deu indicação de arrependimento, o Senhor informou ao profeta que, por causa da mudança de atitude do rei, o mal predito para sua dinastia seria adiado por uma geração. Contudo, Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas, exatamente como havia sido profetizado por Elias. Inclusive, quando Jeú se tornou rei, ele usou a profecia de Elias como base para a aniquilação dos parentes de Acabe. Depois da morte de Acabe, seu filho Acasias o sucedeu no trono de Israel. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente caindo do quarto superior de seu palácio e ficou seriamente ferido. Prontamente ele tentou buscar auxílio no deus pagão Baal-zebub, o deus de Ecrom. Acasias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema. Mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei, avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Acasias entendeu, pela descrição que lhe fizeram, que estava lidando com Elias. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu ao comando de Elias. Acasias enviou outro grupo para capturar o profeta, que também foi consumido pelo fogo. Insistente, o rei de Israel enviou mais um capitão com seus soldados. Porém, esse terceiro capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus homens. Então, o Senhor orientou Elias a ir com ele em segurança.
o profeta acompanhou o capitão de Acasias e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Dessa forma, assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu, revelando a todos que havia um Deus em Israel superior a Baal-zebub de Ecrom. No início do segundo livro de Reis, lemos sobre o final do ministério de Elias. A Bíblia diz que quando chegou a hora de Elias ser levado aos céus, ele e Eliseu estavam envolvidos em suas responsabilidades com a escola de profetas. Inclusive, Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério de Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar e pediu a Eliseu para ficar atrás, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que àquela altura, Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Então, ao saírem de Jericó, os dois profetas cruzaram o Jordão miraculosamente. Elias bateu na água com seu manto, e as águas se abriram diante deles. Em seguida, o profeta Elias perguntou a Eliseu o que queria dele. Prontamente, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Ao fazer esse pedido, Eliseu não estava pedindo para ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta Elias, como algumas pessoas imaginam equivocadamente. Na verdade, essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, o primogênito israelita tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Portanto, de fato Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido, e que isso seria confirmado se Eliseu o visse quando partisse. Na sequência, o texto bíblico diz que, de repente, Elias e Eliseu foram separados por uma carruagem e por cavalos de fogo, e um redemoinho pegou Elias. O texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Maravilhado, Eliseu presenciou toda essa cena. Ele conseguiu ver Elias ascendendo ao céu num redemoinho, escoltado pela carruagem de fogo. Depois, Eliseu pegou o manto caído de seu mestre, atravessou novamente o Jordão e foi a Jericó, onde os filhos dos profetas observaram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. A partir de então, Eliseu seria o porta-voz de Deus em Israel no lugar de Elias. Além dos livros de Reis, onde sua história está registrada, o profeta Elias aparece em outras 2 referências no Antigo Testamento. No segundo livro de Crônicas, por exemplo, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá no sul, embora o seu ministério tenha se concentrado principalmente no Reino do Norte. Jeorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, mas teve de ser repreendido por ter decidido seguir o mesmo padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, fazendo lugares altos e conduzindo Judá à apostasia, ignorando o caminho do temor e da obediência a Deus, e se distanciando do que fora feito pelos reis que o precederam. Então, Elias anunciou que uma catástrofe ocorreria com a nação e com ele por causa de sua apostasia. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias, onde o profeta é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que essa profecia conecta Elias às 2 testemunhas do Apocalipse, mas isso não é consenso dentro do pensamento escatológico. Seja como for, no Novo Testamento, o Senhor Jesus indicou que essa profecia de Malaquias se tratava de uma referência ao ministério de João Batista, falando dele como o Elias que haveria de vir. Inclusive, quando o nascimento de João Batista foi anunciado, o anjo disse que ele seria alguém que iria ante o Senhor no espírito e no poder de Elias. De fato, nos dias do Novo Testamento, algumas pessoas pensaram que João Batista fosse Elias, em mais uma evidência de que o seu ministério era semelhante e sustentado pelo mesmo poder que conduziu o ministério profético de Elias na história passada de Israel. O próprio Jesus também foi considerado por alguns dos judeus como sendo Elias. Em seu ministério, Jesus usou o exemplo da recepção de Elias pela viúva de Sarepta para ilustrar a escassez de fé dentro de Israel. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus.
O profeta apareceu junto de Moisés, ao lado de Nosso Senhor, discutindo a partida que Jesus cumpriria em Jerusalém. Depois, quando Jesus estava na cruz, algumas pessoas que estavam presentes pensaram que ele estava chamando por Elias, quando gritou ao Pai dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, discutindo sobre o princípio de um remanescente de Israel, citou o profeta Elias e os 7.000 adoradores fiéis em sua época. Por fim, Tiago, em sua carta, também mencionou o profeta, ao falar sobre a importância da oração na vida do crente. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a história do profeta Elias na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma detalhada, você pode estudar teologia conosco, de qualquer lugar e totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.